I need some air. You help me breathe. Like Ei, meus queridos, tudo bem? Vamos lá? Bora para mais um vídeo com bastante informação. Um pouco do meu dia a dia na oficina, no decorrer aí destes poucos anos que a gente tem, que eu tenho desenvolvido esse mercado maravilhoso chamado reparação automotiva. Dito isso, bom, não é segredo para ninguém que a indústria ela vem se atualizando, né? Com o decorrer dos anos, né, as coisas vão melhorando, algumas vão mudando, e a gente também sabe que, pelo menos eu sou um defensor de que no relacionamento entre as pessoas já não dá mais para você definir certo do errado. Uma vez que estou numa equação que todo mundo tem razão, como é que você vai alinhar quem está certo e quem está errado? Todo mundo tem razão, né? Aquela velha história. Acabou de acontecer um acidente, né? Pessoal, vamos dar um exemplo besta aqui. O pessoal vai, você está no semáforo, a pessoa vem, bum, na traseira do seu carro. Foi o que aconteceu, né? Tem até exemplo aqui no canal. Uma das colisões que eu sofri, né? O veículo da frente parou, eu freiei, né? Veio um outro cidadão com um carro e pum, bateu na traseira do meu carro. Aí a primeira coisa que ele foi falar foi o seguinte: por que você parou? Pô, o trânsito estava andando. Ou seja, né? Não foi culpa minha eu ter batido em você. Foi culpa sua, porque você bateu o carro, você freou o carro, e aí eu bati no seu carro. Aí, na época, eu acalmei ele e tudo mais, enfim, é uma história para um outro vídeo, tem um pouquinho dessa história num vídeo sobre acidente que tem no canal aqui. Mas, isso aí é um exemplo clássico, né? Naquele momento ali, já faz, acho que 8 anos, de 8 para 10 anos que isso aconteceu comigo, e eu já tinha essa percepção, né? Como é que vai definir o certo do errado se todo mundo tem razão? Como é que faz? E nesse momento que eu passei por essa situação, ficou bem claro isso aí para mim, né? Enfim, então, partindo desse princípio, né, que cada vez mais está difícil de você desenvolver o mercado, não pelas dificuldades inerentes à execução do trabalho em si, porque isso é muito simples, você se põe, né, diante de uma situação que você precisa aprender, você precisa estudar e você precisa desenvolver, e não obstante também se atualizar, né, de acordo aí com as funções que você desenvolve, né? Então isso é simples, não tem nada assim de mas quando eu falo que está cada vez mais difícil desenvolver o mercado, é no quesito relacionamento cliente, empresa, empresa, cliente. E no nosso ramo, né, você que não faz parte do nosso ramo de reparação automotiva, de repente está se perguntando, nossa, aonde esse vídeo vai chegar, né? Estamos hoje no início de um vídeo diferente, né? Então fica com a gente que você já vai entender. No ramo de reparação automotiva, você não sai de casa, hoje eu vou bater o carro. Muitos de vocês já ouviram falar essa frase. O meu funileiro tá com bastante boleto para pagar lá, eu vou esbarrar nessa coluna aqui e vou levar para ele retocar para fazer um dinheiro para ele. Ninguém faz isso. Eu costumo dar o exemplo, né, relacionado à medicina. Ninguém quer ficar doente, né? Tá certo que quando eu estudava no SESI, né, lá em 1900 tombolatinha, eu me recordei agora que tinha uns moleque lá que era meio retardado, cara. Que para não ir na escola, ó, veja bem, para faltar na aula, os caras tomavam banho quente e ia na frente da geladeira, abrir a porta para ficar gripado e não ir na aula no outro dia. É umas coisas que não dá para entender, a gente não pode julgar. Lembra que não tem definição de certo ou errado, mas eu me lembrei agora aqui e falei, não, deixa eu compartilhar, né, com vocês uma situação que acontecia lá no passado. Aí, voltou a memória aqui. Mas fora essa galera que estudava comigo, né? E aí fica claro porque que eu sou meio, enfim. Gente, é o seguinte, ninguém quer ficar doente, né? Ninguém, eu vou contrair uma doença aqui porque o médico, não, jamais. Da mesma forma que o médico, em sã consciência das suas faculdades mentais e do seu exercício como profissional da área da saúde, vai querer que uma pessoa fique doente. O mesmo acontece com a gente. Aqui na reparação automotiva, ninguém quer que
a gente não quer que você bata o carro, né? Tinha um ditado, né, antigo também, acabei de lembrar, que a galera falava que perto de borracharia furava pneu de carro. Ai, passei perto da borracharia, furou. É que o borracheiro jogou um monte de taxinha no chão lá. É brincadeira, né? Mas o pessoal usava esse tipo de exemplo, né? Para poder fazer uma chacota em relação, né? Quando furava o pneu do carro. Ah, furou, até mas eles não compreendiam, né? Por exemplo, aqui na firma, no nosso quarteirão aqui, tem 2 borracharias assim, muito próximas. Tem uma terceira um pouco mais adiante, assim. Não é que você furou o pneu porque alguém jogou prego lá. Não, você teve a sorte de furar o pneu próximo ao borracheiro. Veja bem. Mas a galera, né, das antigas aí gostava de fazer essas brincadeiras, né? Bom, dito isso, ninguém quer ficar doente, ninguém quer bater o carro. Porém, se você ficar doente, você precisa de um ótimo médico para te atender, para resolver o seu problema, para trazer o diagnóstico assertivo, para trazer um tratamento que realmente vai trazer resultado dentro daquele quadro clínico que você se encontra. Na reparação automotiva não é diferente. Ninguém quer bater o carro, mas se bater, infelizmente, você vai ter que procurar um reparador automotivo da sua confiança, cujo qual tenha capacidade, tenha experiência, né? O pessoal gosta de falar know-how, né? Para lhe atender, né? Para descobrir o que de fato tem que ser feito no seu carro, né? O que realmente estragou, o que é passível de reparo, o que é passível de troca. Dito isso, galera, a gente encontra alguns problemas hoje, né? Estamos aí num período, eu gosto de profetizar, vamos dizer assim, né? Eu preciso acreditar que a pandemia está acabando, mesmo, né, tendo ciência. Se você está vendo a data desse vídeo, acho que está claro para você que ainda estamos em fase de usar máscara, nem todo mundo foi vacinado as 2 doses, enfim. Mas estamos num período já pós-pandemia, vamos dizer assim, o mercado já está mostrando reações, né? Acredito aí que para os próximos meses as coisas comecem a melhorar cada vez mais. Quando eu falo que é difícil de acertar, de alinhar o que é certo do errado e o que é errado do certo, uma vez que todo mundo quer ter razão hoje em dia, perceba, num passado não muito distante, né? Alguns meses atrás, nós fomos surpreendidos. Eu falo nós dessa geração que nunca tinha passado por uma pandemia, né? De repente tem alguém aqui que está nos assistindo e não, eu estava lá, beleza, mas boa parte da galera não tinha vivenciado uma situação dessa. E aonde que eu quero chegar nessa questão pandemia? A gente foi surpreendido, muitos meio que não entenderam, viu, isso aí não é nada, é conspiração, mas quando começou a aparecer os primeiros, né, morreu ali, o vizinho não sei de quem, meu primo, começou a chegar perto, aí a galera começou a cair a ficha, aí teve lockdown, O que eu percebi, né, nesse momento no mercado, né? Muitas coisas pararam, né? Não vamos entrar no mérito aí da falta de insumos e tudo mais, que é algo que já está, né, mais do que ciente, né? Mas eu percebi que o relacionamento entre as pessoas, ele partiu daquela correria maluca que a gente estava vendo em 2019, aquela loucura, né? Onde eu não posso perder, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer acontecer e tal. E de repente, pessoas com um pouco mais de consciência e analisando, não, viu? A gente vai alinhar isso aí, a gente vai dar certo. Começou a se mostrar no mercado, né, um tipo de cliente que há muito tempo eu não via, que era o cliente consciencioso, o cliente que ele compreende a situação. Bom, em alguns momentos a gente teve que lidar com situações de clientes que ainda não tinham entendido que o novo normal está aí para a gente administrar. Eu vou contar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. Se você se identificar, procure refletir. A gente pegou um veículo aqui, vamos tomar um cuidado aqui para proteger os dados, né, dos nossos clientes, mas a gente pegou um veículo. Esse veículo ele veio de uma companhia de seguros que
trabalha de uma forma diferente, uma forma arcaica, né? Um sistema operacional bem antigo e tudo demora, né? Nessa linha de raciocínio. Com o advento, né, com a somatória aí, né, com a adição de uma pandemia, piorou mais. Então o cliente já ficou nervoso porque demorou para fazer vistoria, demorou para autorizar, depois demorou para chegar peças. E aí, mas no decurso de tudo isso que estava acontecendo, ele continuou com o carro dele, tranquilamente. O carro entrou para reparos, surgiu o orçamento complementar, e aí a dilação de prazo entrou em ação, ou seja, a estimativa que era para, vamos lá, 10 a 12 dias úteis, já não vai ser mais cumprida porque houve um orçamento complementar referente à análise intrabatida do veículo, cujo qual impossibilita de dar continuidade ao reparo. Simples, né? Ouvindo e falando é simples, mas eu me coloco no lugar do cliente. Poxa vida, eu estava me preparando para 10 a 12 dias úteis. Agora você me alerta que as peças do orçamento complementar vão demorar 10 dias úteis para chegar. E aí vai renovar a estimativa, né, de conclusão dos reparos, ou seja, o cronograma de reparos vai ser atualizado. Eu me coloco no lugar do cliente. Porém, não tenho o que fazer. É uma tratativa que tem que seguir o rito. Tem os prazos a serem cumpridos, né? E esses prazos eles podem sofrer alterações por inúmeras situações, né? A gente está falando de orçamento complementar, mas a gente pode entrar em méritos aí de uma linha de produção que deu algum problema. Se um carro der problema na linha de produção, principalmente oficinas que trabalham com linha de produção, que é a grande maioria no Brasil, é raro uma oficina que foca num projeto só, nem oficina de restauração, que na minha opinião deveria ser focado um projeto de cada vez, não consegue, porque a sistemática financeira do país não permite, né? E a forma como o cliente quer pagar, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas a pessoa tem que ter coerência, né? Sabedoria, paciência. E eu vi no decurso aí de 2020 muitas pessoas colocando a mão na consciência. Peraí, bater um carro não é o fim do mundo. Ficar alguns dias sem o carro também não é fim do mundo, algumas semanas. Ah, Jonathan, eu fiquei 40 dias sem meu carro. Tudo bem, mas é um carro. A gente vai arrumar e vai entregar e vai dar tudo certo. Nesse exemplo que eu estou dando desse cliente, em algum momento ele se estressou, não aguentou a pressão que ele mesmo estava colocando nele. Perceba, nesse momento que o carro estava já desmontado, aguardando peças, ele estava já com o carro reserva. Porém, todo mundo sabe, se você não sabe, vai saber agora, que o carro reserva, ele nunca vai ser igual ao seu. Simples assim, ele vai ser um carro, a categoria intermediária lá da locadora, que a companhia vai pagar os dias e pronto, acabou. Nem vou entrar no mérito de dias, aí que a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Mas o fato foi, esse cliente já está com terror emocional em cima do corretor. O corretor aí tentou atacar um terror em cima de mim desde o início. Isso é meio que praxe, já é normal, estou acostumado a lidar com isso. Desde o primeiro dia que ele trouxe o carro, que eu fui levar ele até a locadora para ele pegar o outro carro, ele já fez algumas ameaças e tal, mas ainda bem que eu tenho um pouquinho de craquejo, preciso melhorar muito, tenho um pouquinho de experiência, preciso aprender mais, mas fui levando. Depois, várias mensagens, telefonemas, né, também aí ameaçando e falando e tal, e a gente fazendo o nosso papel profissional. Mas o que ele fez com o corretor foi tão forte que o corretor acabou vindo até a oficina. É muito raro um corretor vir na oficina, mas ele veio para averiguar e conversar. Na verdade, o corretor veio aqui para desabafar. Essa foi a realidade. Chegou aqui, contou a história. Falei, peraí que eu vou entrar em contato com o dono desse carro. O corretor chegou aqui numa data fatídica, cujo a qual o dono da firma aqui teve que sair às pressas aqui da cidade para ir ao encontro dos familiares dele numa outra cidade, dentro do estado de São Paulo, um pouco mais para frente ali, coisa de 2 horas de viagem, 2, 3 horas de viagem, porque um sobrinho dele, engenheiro de uma montadora de veículos, né, aqui no Brasil, uma das maiores daqui do Brasil,
ele acabara de falecer por Covid. Uma das brigas do dono do carro é que ele não estava conseguindo, naquele dia, conversar com o meu chefe. O corretor, né, por sua vez, acabara de passar por uma situação há 2 ou 3 dias antes, que a secretária, que trabalhava muito tempo com ele, falecera em virtude da Covid-19. Quando ele contou isso para mim, eu contei a minha versão. Falou, hoje eu estou aqui, infelizmente meu chefe não está, e a situação é essa, assim, sim, assim, mas deixa comigo. Aí eu liguei pro cidadão, falei, ô meu querido, tudo bom com você? Cara de paisagem. Ô, tudo bom. Falei, seguinte, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Sortou o verbo, eu escutei tudo que ele tinha para falar, normal. Não trabalho na área da psicologia, não sou obrigado a ficar ouvindo tudo que é falado, né? O meu trabalho é pegar o veículo, passar todas as informações, reparar o veículo e entregar ele pronto para você. O que passar disso, passou, né? Mas eu sei que, infelizmente, muitas das vezes o cliente encontra um porto seguro, vai fazer propaganda de componente seguro, né? Sem ganhar nada, mas vamos lá. Encontra um porto seguro no atendente, na pessoa que está atendendo ele. E aí a gente tem que ter um pouco de coerência, saber escutar, não absorver aquilo, não guardar, porque aquilo não é seu, né? Então você que faz atendimentos aí, pega esse ponto. E eu ouvi tudo que ele tinha para falar. Na hora que ele parou para respirar, que ele já tinha me xingado, enfim, tudo que vocês possam imaginar, ameaçado e tal, e tal, e tal. Falei, meu querido, posso falar? Pode. Seguinte, eu contei a história do Vanderlei, que é o chefe aqui da oficina. Contei a história do corretor, quase falei o nome do corretor. O nome do dono da oficina não tem problema, mas o restante eu tenho que tomar cuidado. E aí o cara ficou alguns segundos em silêncio do outro lado do telefone. Aí eu falei assim para ele, assim que, né, o Vanderlei chegar, eu vou comentar tudo o que aconteceu aqui na nossa conversa, que não vai adiantar muito, uma vez que nós estamos dependendo do fabricante do seu veículo enviar as peças. Quando as peças chegarem, a gente vai terminar o carro. Aí ele meio que ficou com vergonha, não soube pedir desculpas, também não levei em consideração, desligou o telefone. O corretor ficou um pouco mais calmo, me agradeceu, foi embora, tudo se resolveu. Não passei nada para o meu chefe naquele dia, ele retornou no dia seguinte. Eu esperei mais 2 dias para conversar com ele, respeitei o luto dele. Tem um segredo por trás desse vídeo aqui que eu não vou falar hoje. Eu não estou sentindo a vontade para falar da minha parte em relação a esse vídeo. Mas mais para frente a gente vai entrar nesse vídeo de novo e eu vou falar. E aí vocês vão parar e vão falar assim, poxa, tudo isso aconteceu e você não perdeu a compostura. Que não é difícil eu perder, tá? Vou ser bem sincero. Estou lutando porque eu preciso ser uma pessoa mais centrada, em paz, mais zen, para não perder a compostura tanto quanto eu perco. Mas onde eu quero chegar para a gente encerrar esse vídeo enorme que já está aqui? Chegou as peças, terminei o carro, entrei em contato. Aí o dono do carro, não posso ir buscar o carro. Falei, tudo bem, né? O veículo já está pronto. Entrei em contato com o corretor, falei, ó, o carro está pronto, o dono do carro não pode vir buscar, acho que ele deve estar em viagem e tal. Ele falou, não, Jonathan, ele não está em viagem, não. Ele está com Covid lá na casa dele. Aí você para e dá uma refletida. Até onde vale a pena? Em nenhum momento a gente cogitou nada disso. Foi uma fatalidade que pode acontecer comigo, com você, que Deus nos livre. Mas infelizmente é um vírus que a gente não pode brincar. E às vezes com todos os cuidados que a gente tem, né, a gente acaba perdendo pessoas próximas da gente que tinha todos os cuidados e se foi. Mas foi o que aconteceu com ele. Passado algum tempo, né, passou acho que 2 ou 3 dias, eu entrei em contato com o corretor e falei, não posso ficar com o carro aqui na linha, né? Tem uma outra linha para entrar, esse carro tem que sair. O que a gente pode fazer para ajudar o cliente? Aí ele falou, se você permitir, a gente leva o carro até lá e depois o cliente faz a averiguação. Tal. Não, tudo bem. Fizemos dessa forma, que é o novo normal, né? Vocês já me ouviram falar que eu tenho vários clientes que eu nem olho para a pessoa, não vejo a pessoa.
pessoa tem uma confiança tão grande na gente que ela deixa a chave do carro lá, na garagem, no escritório, enfim. Deixa autorizado para eu entrar, eu pego o carro, venho para cá, faço o serviço com a nossa equipe, devolvo o carro, mando as fotos, ele faz o Pix, acabou. Graças a Deus, hoje eu tenho vários clientes assim, que já entenderam que existe um novo normal, que a gente precisa desenvolver isso e que tempo é mais caro que dinheiro. Então a gente fez a entrega, passado uma semana dessa entrega, graças a Deus o rapaz se recompôs lá, deu tudo certo, e ele veio até aqui, se desculpou por tudo que aconteceu, falou, ai cara, no fim eu acabei contraindo esse maldito vírus, e a primeira coisa que eu lembrei, quando eu estava lá em casa, que ele não precisou ficar internado no hospital, conseguiu ficar na casa, eu lembrei do dia que eu briguei com você, falei tudo que eu queria falar, e sem dar o mínimo de atenção ou respeito ao luto do corretor que me fornece o seguro de todos os meus carros, de todas as minhas propriedades, e no luto de vocês, né, do chefe de vocês aí, querendo ou não, acaba pegando na equipe inteira, né? Todo mundo ficou bastante triste do que aconteceu, né? Ainda mais que era um profissional, engenheiro de uma grande montadora aqui do Brasil. Talvez você tenha um carro que foi supervisionado por esse engenheiro. Mas tudo bem. Galera, espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo meio longo aí. Saímos de uma inicial, de uma narrativa onde, como eu vou definir o que é certo do errado, se todo mundo tem razão. Depois passamos aí por exemplos, né, que ninguém quer bater o carro. Falamos também um pouquinho sobre ter paciência, ter compreensão e, acima de tudo, lembre-se, oficinas de reparação automotiva com seriedade, que trabalham de forma séria no mercado, jamais vai querer ficar com o seu carro parado dentro da oficina. O seu carro ele tem que entrar, ser reparado, muito bem reparado, entregue com a maior e total qualidade possível dentro daquilo que foi combinado. Você paga o carro, leva o carro, dinheiro na mão, tchau, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno longo vídeo. Aguardem até os próximos conteúdos. Valeu!